Olá, aqui nós vamos apresentar o trabalho de arquitetura dos computadores quânticos. Eu sou a Janaína, meu colega Alex, nós temos licenciatura em computação. O polo Araxá e a matéria é arquitetura e organização de computadores. Pode passar. Bom, primeiro, para contextualizar, para a gente falar de arquitetura de computadores quânticos, a gente tem que comentar sobre o sistema binário atual dos computadores. O sistema binário é formado apenas por dois algarismos, 0 e 1. E esses algarismos que criam todos os dados que a gente vê na interface com o usuário. Então, essa transmissão dos dados, ela acontece nos transistores do computador, onde aplica-se uma voltagem que cria uma barreira magnética que impede a passagem da corrente, criando-se o zero. E quando essa barreira é liberada, passa a corrente, cria-se o 1. Pode passar. Então, qual que é o significado do termo quântico? O termo quântico, ele vem da física, da mecânica quântica, porque ao analisarem partículas atômicas, subatômicas ou próximas, as leis da física convencional, elas não se aplicavam. O corpo, ele não tem a mesma, não é regido pelas mesmas leis, os corpos subatômicos. Igual átomos, prótons, elétrons, moléculas. Pode passar. Bom, agora que a gente já falou sobre essas leis que regem o mundo subatômico e sobre os bits dos computadores atuais, o computador quântico, ele trabalha com um sistema que é chamado de qubit. O que é o qubit? Ao invés do bit, que só assume duas posições, 0 ou 1, o qubit ele é capaz de assumir as duas posições ao mesmo tempo. Então, é como se fosse uma moeda cara e coroa. Quando você fala de computação convencional, ou ela é cara ou ela é coroa. Quando você fala de computação quântica, ela é os dois estados ao mesmo tempo. Então, você consegue enviar muito mais informações para a máquina, fazer cálculos muito mais rapidamente, porque o bit, ele trabalha em duas posições ao mesmo tempo, chamado qubit. Pronto. Boa noite a todos. O funcionamento da computação quântica vai se basear em dois princípios, né, principalmente em dois princípios advindos da mecânica quântica. Como a Janaína falou, a mecânica quântica ela se aplica a distâncias muito pequenas. Em distâncias convencionais, né, nos tamanhos normais, macroscópicos, utilizamos a mecânica clássica, mas quando entramos em distâncias muito pequenas, nesta situação, nós vamos observar os fenômenos quânticos. Entre vários fenômenos, para a computação quântica, dois são muito importantes. Um é a superposição. A superposição é um fenômeno que já nos traz algo muito contraintuitivo. Nos parece muito estranho a fala da superposição. O que ela fala é o seguinte: um elétron ele pode existir em dois estados. No elétron, por exemplo, né, ele pode existir em dois estados simultâneos. Por exemplo, o que seria um desses estados? Um desses estados do elétron são seus números quânticos, por exemplo. Então, nós poderemos ver, nós temos um elétron, e ele pode ter 50% de probabilidade de estar com spin positivo, ou estar com spin para cima, desculpa, ou estar com spin para baixo. Nós só saberemos
realmente, né, nós só definiremos isso quando houver a observação do spin. Aí ele vai mostrar-se em um único estado. Mas, até que ocorra essa observação, o elétron estaria nos dois estados quânticos, com spin para baixo ou spin para cima. Isso ocorre também com outras situações, com os valores dos números quânticos. O segundo conceito extremamente importante é o emaranhamento quântico. Na quântica, dois objetos estão emaranhados quando a informação de um afeta a informação do outro. Por exemplo, no caso que eu falei do elétron, nós estamos falando sobre o spin eletrônico. O primeiro elétron, ele pode estar em qualquer um dos dois estados, ou spin para baixo, ou spin para cima. Mas se houver um segundo elétron próximo a ele, a hora que nós medirmos o primeiro e observarmos que ele está com spin para cima, por exemplo, pelo emaranhamento, o segundo elétron estará com spin para baixo. Há uma ligação, né? Há uma influência de uma informação de um sobre o outro. Então, nós temos na física estruturas, como que são os férmions, né? O elétron é um tipo de férmion, que não podem ficar juntos com outros que possuem o mesmo número quântico. Por isso que, se um elétron possui o número quântico para cima, o outro elétron deverá estar com o número quântico para baixo. Isso devido ao emaranhamento. Os computadores atuais versus computadores quânticos. A arquitetura desses computadores, né, do computador atual, ela não serve em nada para o computador quântico, é tudo modificado. Desde novas máquinas, nós não precisaremos de máquinas gigantescas com todos os processos que vemos hoje nos computadores atuais, até as formas de linguagem de programação. A programação, a forma de se comunicar com computadores quânticos será totalmente nova. Deverá se criar novos algoritmos, né? Que trará uma complicação a mais para quem trabalha com isso. Aqui nós temos a arquitetura de von Neumann, que é uma arquitetura bastante utilizada nos computadores atuais, onde nós temos uma memória, e esta memória ela guarda praticamente toda a informação que há no computador. Você tem um sistema de entrada, esse sistema de entrada traz a informação que busca os dados da memória principal, que leva para que a CPU, né, o processador, faça essa leitura, faça os possíveis cálculos e depois dá-se a saída. E tudo isso ocorre de uma forma sequencial. Tem uma rotina e uma subrotina a ser seguida. E com isso você tem uma velocidade de funcionamento desses circuitos, né, desse aparelho. Já a arquitetura quântica, ela é muito, muito diferente. Não há necessidade de uma memória, como nós falamos normalmente, e nem de um processador. Os dados, né, estão armazenados nos qubits. O qubit é referente aos bits lá na computação. Qubit, né, vem de quantical bits. Então, nós temos aqui um exemplo onde nós temos 5 células, aonde nós temos 3 células de entrada, né, uma célula para processamento e uma célula de saída. Então, aqui, devido ao fenômeno de emaranhamento que nós falamos lá em cima, essas células de entrada trazem informação para a célula de processamento, que leva a informação para a célula que vai nos dar a informação de saída. Então, é um funcionamento muito mais simples, né? Por isso, muito mais dinâmico. Esse aqui é uma construção
né, de um qubit, mas usando o transistor, ou seja, uma coisa é muito maior. É simplesmente uma tentativa de fazer, né, uma ideia de um computador quântico. Aqui eu trouxe para nós observarmos como que seria feita essa leitura dos qubits. Então aqui, cada pontinho vermelho é um qubit, certo? Onde nós temos aqui conectividade de 1D e 2D. E nós podemos ver que, dependendo da posição desses qubits, nós vamos ter informações diferentes, que vai nos dar uma sequência diferente. Neste caso aqui, eu tenho a sequência 1, 1, 0. Nesse caso, eu tenho uma forma diferente aqui na leitura, né? Os qubits estão nessas posições com pontinho vermelho, e eu tenho a informação 0, 1, 1. Com esta informação formando um retângulo, onde os qubits estão na diagonal aqui, eu tenho a informação 1, 0, 1. E nessa formação com 3 qubits, eu tenho a informação 1, 1, 1. Então, simplesmente pela posição dos meus qubits, aqui dentro desse arranjo, eu tenho uma informação de saída diferente. Os supercomputadores, eles poderão trazer, né, eles trarão várias vantagens, principalmente pela sua velocidade de processamento. No tempo em que um processador comum faz uma leitura, um processador quântico, um computador quântico, ele pode fazer várias leituras, e assim trazer uma informação muito mais rápida. Só que a implementação desse supercomputador tem alguns problemas. Essas informações que estão guardadas de acordo com os números quânticos, né, de acordo com a situação dentro do meu sistema, ela tem que estar isolada do meio, isolada com relação a choques mecânicos, né, tem que estar isolado com relação a um campo magnético e tem que estar extremamente fria para também ter um isolamento térmico, para evitar que a temperatura ambiente possa causar mudança na informação. Qualquer um desses fatores pode causar uma perda da coerência, que é a informação armazenada dentro do meu qubit. Outro fator é que na própria utilização, no próprio processamento, já há uma perda da coerência dos meus dados. Então, já existem formas de recuperar, de corrigir esses erros que surgirão só pelo uso normal. Só que isso leva um tempo pequeno. Então, nós teremos tempos onde podemos dizer que o computador quântico vai estar meio, né, inoperante, onde ele vai ter que recuperar a sua forma original. Dependendo da utilização, esse tempo morto, né, que o computador leva até recuperar a sua coerência, pode começar a inviabilizar alguns tipos de processamento. Então, em alguns processamentos, eles são altamente benéficos. Em outros, pode ser que a computação analógica ainda tenha um resultado melhor. Então, complementando aqui o que o nosso colega Alex falou, o Google, ele já anunciou que conseguiu fazer um processador, o Sycamore, ele conseguiu realizar em menos de 3 minutos e meio um cálculo que levaria 10 mil anos em computadores convencionais. O que difere, como nosso colega mostrou, é que quando você entra com um dado na porta quântica, ele assume duas posições, duas posições duplicadas, né? Porque o qubit ele assume 0 e 1. E essas posições, elas são capazes de testar muito mais rápido os cálculos, porque o que acontece? Os cálculos, eles têm que ser no computador convencional, ele é feito em um lugar, manda para a memória, que volta para o processador, que manda para a memória, e assim vai fazendo esse sistema. No computador quântico, você consegue testar ao mesmo tempo 2 vezes mais. E
ele já se provou bom para desenvolvimento de supermoléculas, cálculos da medicina, cálculos ligados a experimentos com moléculas pequenas, mas que são macro para a medicina, para a biologia. Então, mas o computador convencional, ele não consegue realizar esse cálculo com precisão. Então, ele vem para utilizações mais específicas, como nosso colega falou. O computador convencional provavelmente não vai sumir, porque ele vai atender de uma forma que o computador quântico não vai conseguir, pelo menos por enquanto, não há evidência que ele vai conseguir atender, principalmente pelas dificuldades de implementação que o colega comentou. O computador ele precisa estar numa temperatura extremamente baixa, ele não pode sofrer vibrações, porque isso vai mexer no emaranhamento dos qubits, porque o que é fascinante na mecânica quântica é isso. Quando são analisadas essas partículas, parece que elas estão todas interligadas, parece que elas sabem o que as outras estão fazendo. Então, quando você para o sistema para fazer a medida, ou você tem a velocidade da partícula, ou você tem a posição da partícula. Na computação quântica, esse desenvolvimento foi possível porque a gente quer saber a posição da partícula para realizar o cálculo. Então, é isso. Pode passar. Acabamos? Sim. Com as referências. Então, a gente gostaria de comentar um pouco também sobre as ameaças, sobre a supremacia quântica que o nosso colega colocou muito bem. Quando você fala de criptomoedas, quando você fala de sistema de segurança bancário, o que possibilita o sistema de segurança, a criptomoeda, é justamente a criptografia. A criptografia, ela consiste em cálculos dificílimos de serem realizados por computadores convencionais. Esses cálculos são muito lentos e levam muito tempo, e então o computador dá erro. Por isso que você não consegue acessar uma senha de banco facilmente, um hacker, no caso, não consegue acessar a senha, ela tem uma proteção maior. Uma vez que uma empresa possuir essa tecnologia, então, provavelmente, ela estaria no controle de tudo, porque ela poderia decodificar senhas bancárias, qualquer uma que ela quisesse, ela podia decodificar as criptomoedas e, assim, fazer saques nas criptomoedas, porque as criptomoedas consistem em moedas criptografadas. E o computador ele tem que descriptografar essas moedas. Quem tem a carteira digital tem a senha que consegue fazer essa descriptografia, mas sem essa senha é quase que impossível. Você precisa rodar muito tempo em computadores superpotentes para conseguir fazer esse processo. Então, essa é a questão da supremacia. Então, gera uma certa insegurança, mas, ao mesmo tempo, ela vai ser o computador quântico, em boas mãos, ele vai ser usado para questões como cura de doenças, porque ele vai poder desenvolver moléculas, remédios e coisas mais efetivas para algumas doenças que nós temos hoje, que não temos cura. Então, é isso. Quer complementar, Alex? Não, acho que nós fechamos bem o assunto. Então é isso, muito obrigado.